Começando novamente. Eu acho que agora eu vou achar o Júlio aqui. Júlio, onde está você? O Júlio tá com uns probleminha, gente. Daqui a pouquinho ele já avisou o que tá entrando. Vamos ver se ele resolve rapidinho, né? Só enquanto o Júlio não chega. Não, agora ele chegou aqui. Vamos ver se tá certo. Finalmente. Olá, Júlio. Você tá bem? Tudo bem. A iluminação não está muito boa, porque eu tive que ir para o escritório e aqui dá um pouquinho de eco. Vê como é que tá ficando aí. Mas eu tô te escutando bem. Acredito que o pessoal também esteja. O som também tá bom? Não precisa colocar fone não, né? Não, tá ouvindo bem. E você também tá me ouvindo Tá bem? ótimo. Então vamos lá, Júlio. Pessoal, nós vamos começar mais uma live do Diálogos, Tecnologia e Gestão. Hoje nós vamos conversar com o Júlio César. O Júlio César trabalha com contabilidade desde 1989, exatamente o ano que eu me ingressei na universidade. Então tem estrada na contabilidade, o Júlio. O Júlio trabalha com o escritório de contabilidade e auditoria contábil. Hoje, e eu sou o Márcio, sou diretor executivo da empresa W3ERP, que trabalha com sistema de gestão para indústrias, distribuidores e empresas de serviços. Ô, Júlio, hoje nós vamos conversar sobre SPED, não é isso? Isso. Bater um papo bem legal aqui sobre o SPED. Isso. Eu queria que rapidamente, se for possível, falar rápido,
o que é o SPED e quais são os tipos de SPED que o governo exige das empresas? Bom, são muitos, mas o que é o SPED? O SPED é o Sistema Eletrônico de Processamento de Dados que a Receita criou. Começou isso em 2007, mais ou menos, 2006, 2007. Então, já temos mais de 13 anos que o SPED começou a ser implantado no Brasil. E, inclusive, o modelo que eles copiaram foi o modelo do Chile, para controle, de um modo geral, das informações das empresas. Então, é uma ferramenta criada pelo governo federal para poder monitorar as informações das empresas. E começou com a nota fiscal eletrônica. Então, o pontapé inicial do SPED foi exatamente a nota fiscal eletrônica, que a partir dos dados constantes na nota fiscal eletrônica, todas as demais operações, ou todas as operações de uma empresa, a partir da nota, já são registradas dentro desse SPED, dentro desse sistema eletrônico de dados da Receita Federal. Então, e aí, evidentemente, existem outros. Né? Eu falei da nota fiscal eletrônica, mas tem a nota de serviço, o manifesto de carga, tem os SPEDs relacionados com as obrigações, por exemplo, SED e SE, que são os livros contábeis e também a apuração do imposto de renda, que é a SF, que é entregue agora no meio do ano. Tem também inúmeros SPEDs estaduais relacionados com o ICMS, por exemplo. Tem SPED de apuração de PIS e COFINS. O mais importante, talvez o mais volumoso dos últimos tempos, esse fiscal. Ele contempla todas as informações dos funcionários, dos empregados de modo geral, com relação a benefícios do INSS, com relação a salário, com relação a todos os encargos, tudo foi consolidado dentro do ex-fiscal. Talvez hoje o grande desafio das empresas e dos contadores é exatamente fazer a apresentação desse ex-fiscal. E agora o governo criou o livro caixa do produtor rural, o livro caixa digital do produtor rural, que é um passo dele para colocar as outras exigências do SPED no setor do agronegócio, né, nas fazendas, mais especificamente. Sim, o governo percebeu que o pessoal do agronegócio, eles tinham uma deficiência muito grande, o governo tinha uma deficiência muito grande de observar essa movimentação. Para quem não conhece, né, quem não sabe, o produtor rural ele paga INSS, que é chamado Fundo Rural, sobre o valor de faturamento, e não sobre a quantidade de seus funcionários. Então é diferente. E como que o governo vai saber se ele está recolhendo o valor correto? Através dessa obrigação. Então, só um exemplo, né? Quando um produtor rural, pessoa física, vende para um supermercado, aquele supermercado é obrigado a apresentar nenhum desses SPED, que é o REINF, a informação de quem ele comprou e quanto que ele pagou pela mercadoria. Consequentemente, do outro lado, o governo vai ter a informação que aquele produtor rural, pessoa física, vendeu para uma pessoa jurídica e tem a obrigação de fazer o recolhimento do INSS para o governo naquele período. Entendi. Agora entendi qual que é o objetivo do SPED, do livro caixa do produtor rural. Eu achei curioso também que o governo não deu o nome de SPED, né? Eu acho que é para evitar retaliações, né? Eu acho que ele pensou se desse o nome SPED, o pessoal das fazendas ia ficar preocupado. Mas a questão vai aumentar cada vez mais as obrigações do agronegócio para com o governo federal também, né? Foi só o primeiro passo dele. Haverá outros, pelo visto, né? É isso aí. Isso é só, realmente, e eu gosto de dizer que o SPED, se a gente olhar um desenho dele, o formato dele, são vários arquivos, várias obrigações, e eu gosto de fazer uma brincadeira, Márcio, o SPED parece cérebro de mulher, né? A mulher é conectada em todos os aspectos, né? Eu estou dirigindo para minha esposa fala sobre vários assuntos ao mesmo tempo e eu fico perdido, não consigo prestar atenção nem no sinal direito. E o SPED é mais ou menos isso. Parece que está tudo solto, mas a hora que o governo quiser, ele pode buscar, pegar aquele fiozinho de informação e trazer para a realidade. Né? Outro exemplo também, imagine que todos os bancos mandam informação para a Receita Federal. Então o governo sabe exatamente quem é que recebe, qual é a movimentação de cada um. O Detran manda informação, as imobiliárias mandam informação, as empresas mandam informação. Então, o que ainda não foi feito efetivamente no Brasil foi exatamente isso.
É buscar esses fios de informação e juntar a informação de acordo com a necessidade do governo. Interessante. Indo agora mais para o assunto nosso de foco, né, que é o Bloco K. O que seria o Bloco K do SPED, que preocupa tanto os empresários hoje? Pois é, o Bloco K nem é tão novo assim, sabe? O Bloco K já é antigo. Na verdade, me parece que em 2015 já tinha iniciado, né, a questão da obrigatoriedade do Bloco K. Entretanto, evidentemente, né, com a força política que tem também os grandes empresários, os grandes atacadistas, eles conseguiram prorrogar um pouquinho, né, ou adiar um pouquinho a entrega dessa obrigação. O que é o Bloco K? É a informação relacionada principalmente, se a gente pudesse reduzir isso, com relação à questão do custo do estoque. Veja bem, no exemplo de uma empresa que é tributada no lucro real, imagina, né, uma DRE, tem lá a receita, tem os custos menos as despesas. O resultado, você paga imposto de renda e contribuição social. O que acontecia? O custo, que é o CMV, o governo não tinha nenhum controle sobre ele. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa, uma fábrica, que falava que meu custo era de 80% sobre o valor da minha venda, o governo não tinha condição de saber se isso era verdadeiro ou não. E, infelizmente, nosso país tem uma veia triste de corrupção, né? E na comunidade nós chamamos isso de evasão fiscal. O que o pessoal fazia? Eles aumentavam o valor do CMV. Quando aumenta o valor do CMV, você diminui a sua base de cálculo de imposto de renda e condição social. Então, aí tinha um problema muito grave que o governo não tinha controle. Criou-se, então, o Bloco K. O Bloco K é um dos registros, um bloco, que está dentro do SPED FD e CMS. Então, ele vai dentro de um registro, na verdade, do SPED, de um bloco do SPED específico, e ele leva quais informações? Valor de custo das mercadorias. Então, imagine que eu tenho uma fábrica de calculadoras. Então, lá eu tenho que informar qual que é o custo dos itens que eu utilizei para fabricar aquela calculadora. O que é importante nisso, eu gosto de dizer que é muito legal. Eu sou auditor e trabalho com isso, com estatísticas, com auditoria. Imagina que eu sou governo e estou fiscalizando as fábricas de cerveja. Tem aí, vamos dar um exemplo, 10 fábricas de cerveja no país. Eu vou começar a analisar, comparar o custo de uma fábrica com a outra. Eu posso ter produtos diferentes, mas o custo não vai ser tão diferente, porque os produtos, a matéria-prima é basicamente a mesma. E detalhe, que interessante, é que o governo não quer saber qual o custo. O Bloco K não tem valor. O Bloco K tem quantidade. Então, por exemplo, no caso, no último exemplo, uma fábrica de cerveja, eu vou colocar a quantidade de água, eu não bebo, desculpa se eu falar alguma coisa, a quantidade de malte, a quantidade de corante, a quantidade de onde o governo vai pegar o valor da sua nota de entrada, porque você deu entrada na água, no malte, no corante. Então, o governo mesmo vai fazer um cálculo, como se fosse uma comparação dos cálculos, para verificar se, olha o pulo do gato, a informação que você colocou no Bloco K, no SPED, ela está condizente com a informação que está em outro SPED, que é o do FD. E no FD você informa o CMV quando você faz a apresentação do balanço. Percebe, então, essa jogada do governo? Você apresenta em 2 lugares e ele faz o teste do valor de um deles para comparar essa razoabilidade de valor. Entendi. É uma arapuca, né? É uma arapuca. Mas essa quantidade que você coloca no Bloco K é a quantidade... O SPED é periódico, né? No caso do Bloco K, que está dentro desse SPED que você explicou, que é o SPED PIS/COFINS, né? CMS, né? CMS. É um intervalo de tempo. Então, você tem que colocar o quanto você tinha antes e quanto você tinha depois, né? Sim. Tem algumas informações que eu não falei, até mesmo por causa do nosso tempo, né? Mas sim, tem a questão do controle do estoque inicial, os valores das entradas, os valores das saídas. Só fazendo uma pequena retificação, porque tinha um registro específico que falava a quantidade de cada item. E as empresas conseguiram, evidentemente com um lobby muito forte, tirar a questão da quantidade de cada item. Porque eles alegavam que isso tinha um segredo de produção. Imagina, por exemplo, a Coca-Cola, né? Você apresenta lá todos os itens que ela gastava, então ia ter uma quebra de patente, digamos assim. Então,
A quantidade, o governo hoje não exige mais. O bloco foi extinto. O item relacionado com a quantidade foi extinto. Então, você precisa falar quais são os itens que você utiliza. Não fala a quantidade, mas tem que falar quais são os itens. E só pra, se você me permite complementar, que é um negócio interessante, que qualquer indústria tem que ter isso. E o pessoal fez um barulho muito grande quando lançou, como sendo uma obrigação, algo impossível de ser realizado. Mas você imagina uma indústria que não sabe quanto que gasta na produção de cada item? Ela está fadada ao insucesso, ela está fadada à falência. Sem controle de custo, você vai falir facilmente. A gente sempre fala isso nesse canal, que a contabilidade, a função principal dela é dar informação para o gestor, né? E não para o Estado. O Estado é uma consequência dele, o Estado usa da contabilidade, né? Então, o mais importante é fazer gestão. Mandar informação para o governo é simplesmente uma das atividades periódicas aí da gestão. Nós trabalhamos com, igual eu falei no início, com ERP, né? Qual que é a importância que você vê de um ERP bem implantado numa empresa para que ele consiga fazer sua gestão de estoque, por conseguinte, fazer uma boa declaração do bloco K ao governo? Eu fico imaginando o seguinte: qualquer fábrica que não seja uma fábrica de fundo de quintal não consegue prestar a informação correta sem um ERP adequado. Você imagina uma fábrica de cerveja se não tiver um ERP adequado para que ela possa controlar de acordo com a ordem de produção. Tem fábrica que controla o custo por lote. Então, por exemplo, naquele lote eu gastei tanto de insumo, tantos itens de insumo. Então, o ERP ele é fundamental exatamente nesse ponto, onde você, através, quer seja de uma ordem de produção, quer seja a produção diária ou produção por hora, né? Cada fábrica ela se adequa nesse aspecto, e realmente não tem como você ter uma matriz única, mas de acordo com a necessidade e a implantação da fábrica, entra aí a questão da informação. O ERP vai ser responsável por você ter essas informações adequadas, né? Quer seja na quantidade, quanto nos valores também, né? Nós estamos falando de quantidade de itens, mas também os valores desse item para compor os custos. Isso não só vai alimentar a própria contabilidade, relacionado lá com o CMV e outros custos também dentro de uma demonstrativa de demonstração de resultado, mas também compor as informações que são utilizadas para elaborar um bloco. Por que eu gosto desse assunto? Eu tenho impressão, eu sou cientista da computação, né? E executivo, e toco com meu time. Meu time entende muito mais que eu sobre os processos administrativos. Mas eu tenho a impressão que por que eu dou tanta ênfase ao bloco K? Porque tem informação que não chegava ao contador normalmente. Porque a maioria dos empresários que eu conheço manda para o contador as notas fiscais de entrada e saída. Mas não manda o quanto que tem em estoque e como é que foi a movimentação de estoque dele. Então, como é que essa informação chega na contabilidade hoje? Chega através de quê? O contador vai no sistema de gestão da empresa e olha, gera um relatório e manda para o contador. Como é que é feito isso? Como é que essa informação sai da empresa e chega no escritório de contabilidade? Bom, essa informação é uma informação que ela tem que ter origem realmente à empresa, da empresa. A empresa tem que gerar essa informação, mas não consegue gerar também se não tiver setores adequados para isso. Então, por exemplo, numa fábrica tem que ter lá o almoxarifado com os registros e o controle específico sobre o estoque. Porque senão, alguém da fábrica, né, do setor de produção, chega no almoxarifado e pede uma quantidade de itens que serão utilizados. Se não tiver pelo menos lá um documento para ser assinado, ou uma requisição eletrônica, né, hoje já usa dessa forma, uma requisição eletrônica, que aí o almoxarifado vai dar baixa naquela quantidade de itens, de acordo com o lote, ou de acordo com o dia da produção. E aí, a partir daí, então, você começa a ter aquele uso da matéria-prima que vai para a fábrica. Lá na fábrica tem que ter um acompanhamento de quantos itens foram produzidos, porque no bloco K ele pede estoque inicial de matéria-prima, de produtos elaborados, produtos em elaboração, e no final do mês, novamente,
quantos produtos foram elaborados, quanto você tem de matéria-prima, ou seja, qual foi o consumo de matéria-prima e qual a quantidade de produtos finalizados, prontos para venda. Então, todo esse processo de utilizados na empresa, na fábrica, são necessários que tenham controle dentro da empresa para que esses controles, esses valores, essas informações sejam utilizados na elaboração do bloco K. Simplesmente mandar a nota fiscal para a contabilidade no final do mês, o contador não tem a menor condição de fazer o bloco K. Menor condição. Isso. Por isso que a importância de que quem tem essa obrigatoriedade ter um sistema de gestão bem implantado para passar essas informações corretas, porque não corre o risco de multa, né, inclusive, se atrasar. Sim, sim. Todas essas obrigações, elas geram multas. E qual que é a estratégia da Receita Federal? O governo só fica sabendo o valor que ele tem para arrecadar através das declarações. Então, todas as vezes que você não entrega uma determinada declaração, o governo fica sem saber o montante até para ele provisionar de receitas daquele período. Então, a maneira da Receita Federal, que faz isso de uma maneira muito precisa, obrigar que as empresas entreguem as obrigações no prazo é com multa. Tanto é que se você entregar uma declaração com multa, junto com o recibo de entrega já sai a multa impressa num DARF para você fazer o pagamento. Nem vem depois, é na hora, é automático, já sai a multa dessa declaração quando você entrega em atraso. E o bloco K também tem multa, né? Tem uma previsão de lei, previsão na lei, na verdade, né? Com relação às suas multas. São multas que variam muito, evidentemente, do fiscal, da interpretação que ele faz, se houve só uma omissão, se houve um erro, tem multa por atraso, multa por não entrega da declaração, mas a multa maior, por exemplo, um valor, né, chega a R$53 mil, uma multa de bloco K. E a periodicidade dele é mensal, né, ou bimestral? Ou bimestral? O bloco depende da entrega da periodicidade de apuração do IPI. Então, por exemplo, se uma indústria faz a apuração do IPI decendial, de 10 em 10 dias, o bloco K também é apresentado de 10 em 10 dias. Agora, se faz a apuração mensal, né, e você entrega a declaração do IPI durante um mês, né, junto um mês para entregar, aí o bloco K passa a ser mensal. Inclusive, eu já vi gente tomando multa de 5 mil, 10 mil por mês, porque ele é mensal, sim, cada vez sim. que não mandava, Isso. então 3 meses sem mandar, Exatamente. ele está devendo R$30 mil de multa. Exatamente. E essas multas são realmente pesadas, né? E a ideia é exatamente essa, que a empresa entregue para que a informação chegue no momento certo para a Receita Federal. É interessante essa conversa, porque nem todos os empresários estão atentos a isso, né? Mas quem que é obrigatório hoje enviar esse bloco K? Os distribuidores atacadistas têm essa obrigatoriedade? Sim, o bloco K começou inicialmente, né? Eu até disse, né, no começo, houve uma mudança, houve uma postergação, o prazo foi sendo adiado, mas hoje, né, já tem alguns anos, em 2017 começou a entrega com as grandes indústrias, com faturamento acima de R$300 milhões. Então começou em 2017, já tem 3 anos que está tendo a entrega. Hoje, como é que está, né, digamos, os atacadistas? Eu tenho um esqueminha aqui que de cabeça é quase impossível guardar tudo. Hoje, né, a partir de 1º de janeiro de 2019, então, no começo do ano passado, começaram a entregar os atacadistas e as empresas, as indústrias, com faturamento independente do faturamento. Então, isso foi uma escala que fizeram. Primeiro acima de 300 milhões, depois acima de 78 milhões, então diminuiu um pouquinho, e agora, a partir de janeiro do ano passado, incluiu todas as indústrias e também os atacadistas. Só que não são todos os atacadistas. Então, no ajuste CNF, né, que é a lei que fala com relação a essa questão da entrega, tem lá a citação dos quinais que são obrigatórios. Então, a empresa precisa de verificar a legislação para verificar se ela está. É o quinai de 462 até 469, os códigos de quinai que começam com 462 até 469, são esses estabelecimentos atacadistas que precisam de fazer a entrega do bloco K. Lembrando, né, lá atrás quando eu disse, né, qual que é o objetivo disso? Exatamente verificar o custo que foi lançado, né, lá na DRE, confrontando com o custo que está sendo apurado no bloco K. Entendi.
Ô, Júlio, que conselho que você daria aí para atacadistas e pessoal da indústria? Assim, 3 dicas que você fala, por onde começar? O que eu tenho que fazer para me adequar a essa nova realidade aí, a lei que chegou ao pequeno industrial e ao pequeno distribuidor. Que conselho que você daria assim para ele rapidamente se antenar e fazer alguma coisa? Eu dou consultoria, inclusive, também para implementação de bloco K, né? A primeira coisa é conhecer os seus produtos e a linha de produção. Você precisa ter, pelo menos, uma anotação simples, um levantamento precário que seja do que você produz e quais são os itens que você utiliza. Segundo, tem que ter um RP. Porque aí você vai fazer lá, quer seja por ordem de produção, quer seja por dia ou por quantidade, de alguma maneira, controlar essa produção diária para que você possa ter a informação necessária. E o terceiro, isso é talvez o mais importante, tem que ter um envolvimento das pessoas da empresa. Não é responsabilidade do contador, o contador tem a responsabilidade de entregar no máximo, é responsabilidade do pessoal da fábrica, do pessoal do almoxarifado, do pessoal de produção, do pessoal do comercial. É uma responsabilidade conjunta, porque nas consultorias que eu dei, nos trabalhos que eu fiz, se não houver essa interação entre as pessoas e os setores, nenhuma empresa consegue obter as informações necessárias. Porque ocorre aquela transferência de responsabilidade, isso é problema da contabilidade, isso é problema da produção, isso é problema do outro, e nunca é o problema de ninguém. E a gente volta lá no início da nossa conversa, né? Que o ganho de se fazer a gestão de estoque é saber seu custo, é saber o que você comparar a margem de contribuição de um produto com outro. Né? Às vezes você está ganhando dinheiro num produto e perdendo dinheiro no outro. Você pode fabricar mais de um, mais dar foco onde você tem mais rentabilidade. Se você não faz controle de estoque, fica difícil de você ter essa informação. Então, além de estar perdendo dinheiro, você pode estar perdendo a oportunidade de ganhar mais dinheiro. Né? Posso te dar um exemplo em cima disso? Lógico. Na contabilidade nós estudamos a margem de contribuição por fator limitador. Então, imagine que você tem uma fábrica de móveis de madeira, mas você tem uma mão de obra, uma quantidade de funcionários X. E aí chegam 2 encomendas para você. Uma encomenda de 100 mesas e uma encomenda de 100 cadeiras. E você só pode pegar uma encomenda, ou mesa ou cadeira. Você não vai dividir o pedido para o cliente não aceita divisão, quer 100% dos produtos. Você só consegue sabendo se você conhece essa informação. Margem de contribuição, fator limitador. Ou seja, eu tenho um fator limitador que é a mão de obra. Quanto que me dá de margem de contribuição uma cadeira? E quanto que me dá uma mesa? Eu vou fazer o que me der a maior margem de contribuição. E o que essa margem de contribuição faz? Ela é responsável por cobrir os custos fixos da empresa. A empresa tem custo fixo que não tem receita própria para ele. No caso de uma cadeira, você tem o custo da cadeira e tem a receita da cadeira. O que sobra é exatamente para fazer frente aos seus custos fixos. Gente, nós vamos encerrar aqui com a nossa política de fazer rapidamente, né? Eu achei muito essas dicas que o consultor Júlio César nos deu, muito importante, achei que de grande valia para a gente. E aproveito também para lembrar que o Júlio César é professor, né? Lá da Faculdade Brumadinho, do meu amigo Alcimar, que já foi cliente da Linccom no passado, num serviço de avaliação institucional que a gente fazia. Então, um abraço a todo mundo aí de Brumadinho e força para passar mais esse problema que a gente está vivendo agora. Né? Brumadinho é problema dobrado, né? Não bastasse a crise da barragem, agora vem a crise da Covid. Então, aproveito para desejar ao pessoal de Brumadinho força. Ô, Júlio, muito obrigado. E vamos marcar outra conversa como essa. Vamos escolher outros assuntos aí para frente e a gente volta a nos encontrar. Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer estar com vocês, a cada um que pôde participar, aqueles que verão depois, né, essa gravação. Um abraço. Tá certo. Um abraço também. E a gente encerra aqui mais um Diálogos de Gestão e Tecnologia. Até mais, gente. Obrigado, Júlio. Obrigado.